Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Érica Larissa, sou estudante do curso de Zootecnia da Universidade Federal de Rondonópolis. Estou cursando a disciplina de Nutrição e Alimentação de Não Ruminantes e vou falar sobre milho, especialmente sobre gérmen e glúten. O milho, ele é um dos principais cereais utilizados na nutrição animal, tanto pelo seu alto valor energético, quanto pela ampla disponibilidade no mercado mundial. Na indústria de processamento do milho, são obtidos diversos subprodutos, com um grande potencial de uso na alimentação de não ruminantes, como o germe de milho e o glúten de milho. Esses coprodutos eles representam alternativas econômicas e sustentáveis, reduzindo custos e melhorando a eficiência da produção animal. O germe e o glúten de milho na alimentação de não ruminantes. O germe ele é bem aproveitado por aves e suínos, principalmente por sua alta digestibilidade. Em suínos, ele substitui parte do milho e do óleo vegetal da dieta, mantendo o seu desempenho zootécnico. Em aves, ele pode ser incluído até de 10 a 15% na ração, sem prejuízos no ganho de peso ou na sua conversão alimentar. O glúten em aves, ele melhora a coloração da gema e da pele, por ele ser rico em xantofilas. Ele pode substituir parcialmente o farelo de soja. Já em suínos, ele é fonte proteica de alta digestibilidade. Ele pode substituir até 15% da proteína bruta da dieta. Em peixes e pets, ele é usado em rações premium pela digestibilidade e o valor proteico. Produção no Brasil e no mundo. No Brasil. Quando no Brasil produz aproximadamente 130 milhões de toneladas de milho, mesmo que apenas uma parte dessas toneladas passe por moagem úmida ou a extração de óleo, isso representa uma quantidade considerável de coprodutos, como o glúten, o germen, DDGs e entre outros. O crescimento da produção implica em maior disponibilidade desses coprodutos para a ração animal, o que pode reduzir custos para produtores de aves, suínos e peixes, especialmente se a logística permitir processamento local. Já a produção no mundo, a produção global de milho está estimada em cerca de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas, com os países Estados Unidos, China e Brasil respondendo por aproximadamente 64% dessa produção. Aí aqui eu trouxe uma tabela mostrando os principais países produtores. Temos ali os Estados Unidos com aproximadamente 368 milhões de toneladas, com 28 a 30% dessa produção. A China com 283 milhões de toneladas, aproximadamente 22%. O Brasil, de 121 a 130 milhões de toneladas, de 10 a 11% da produção. E a Argentina, com 50 a 55 milhões de toneladas, aproximadamente, uma parcela menor, né, menos relevante. E com volumes tão elevados de produção de milho, uma pequena porcentagem que é destinada à moagem úmida, que é para o glúten, ou à extração de óleo, que é para o germe, que já representa quantitativos expressivos desses coprodutos. O mercado global de milho crescente sugere oportunidades de aumento de oferta de germe e glúten de milho, que pode baixar custos e aumentar a acessibilidade em rações de não ruminantes. Características de processamento do germen. Características. Ele é a parte do milho rica em óleo, gordura e nutrientes lipídicos separada do grão durante a moagem. Seu conteúdo típico, a matéria seca é aproximadamente 96
9,4%. O extrato etéreo, que é a gordura, é muito elevado, cerca de 49,5% em estudos de germe de milho obtido por moagem úmida. A sua proteína é relativamente baixa comparada ao glúten do milho. Ela é aproximadamente de 11,5%. E a energia bruta é alta por causa da gordura. É aproximadamente 7.243 quilocalorias. Processamento. A moagem úmida. O milho ele é embebido para facilitar a separação. Em seguida vem a remoção do germe, que é após a embebição, o grão amolecido é triturado e o germe é separado dos demais componentes. Aí tem a extração de óleo. O germe pode ser processado para extrair o óleo, deixando um mel de germe com gordura residual ou desengordurado conforme o processo. E a secagem, que é para conservar e permitir o uso como ingredientes de ração, ele deve ter uma umidade controlada. A característica de processamento do glúten. Ele é um subproduto da moagem úmida do milho, obtido do endosperma após a remoção do amido, fibra e germe. Tem um alto teor de proteína bruta, que é aproximadamente de 60% a 70% da matéria seca, e baixa fibra bruta, gordura residual moderada a baixa e cinzas relativamente baixas. Contém pigmentos naturais, como as xantofilas, que confere a cor amarelada, que é bastante valorizada em rações para aves, pela coloração da gema e da pele. O seu processamento é limpeza e seleção do milho, que é a remoção de impurezas, a embebição, que é o grão de milho, ele é embebido em água com SO2 por 24 a 40 horas, em temperatura de aproximadamente 45 a 55 graus para o amolecimento. Em seguida vem a trituração e a separação do germe. Após a embebição, o milho ele é triturado para separar o germe, então o restante do endosperma mais proteínas passa por telas e centrífugas para separar o amido, fibra e o glúten. Depois tem a extração do amido, que é a parte do processamento que visa recuperar o amido para outros usos, o que deixa o glúten de milho mais puro em proteína. E a secagem, que para garantir estabilidade, reduzir umidade para níveis baixos, por exemplo, menor ou igual a 12,5% nas especificações recomendadas, especificações comerciais. Valores nutricionais do germe. Composição química, digestibilidade e valores energéticos dos alimentos para aves e suínos, na matéria natural. Essa aqui eu peguei da tabela brasileira de aves e suínos. O milho, o germe, né, do milho, ele tem 89,2% de matéria seca e sua proteína bruta é 10,3%. Seus fatores antinutricionais do germe. Como eu disse, o germe ele é a parte do milho rica em lipídios, proteínas, vitaminas e minerais. Entre os fatores antinutricionais mais relevantes para os animais não ruminantes, eles destacam os lipídios ou oxidados ou rancificação, que é devido ao alto teor de gordura. O germe é suscetível à oxidação, o que reduz seu valor energético e pode causar estresse oxidativo nos animais. Tem também os inibidores de enzimas proteolíticas, como a tripsina e a quimiotripsina, que podem diminuir a digestão
das proteínas, principalmente em aves jovens, e fitatos, que é ácido fítico, que ligam minerais como cálcio, ferro, zinco e magnésio, tornando-os menos disponíveis para absorção. Também há micotoxinas, aflatoxinas e fumonisinas, que podem afetar o crescimento, a imunidade e função hepática, sendo mais comuns quando o germe é armazenado de forma inadequada. E lipases naturais, que são presentes no próprio germe. Como eu disse, elas estão presentes no próprio germe, podem degradar lipídios antes do consumo, reduzindo o valor energético. E estratégias de mitigação, que é o armazenamento adequado, processamento térmico e a suplementação com fitase e antioxidantes. Os valores nutricionais do glúten, também da tabela brasileira de aves e suínos. Matéria seca, ele tem 89,8% e de proteína bruta ele tem 21%. Também tinha essa outra tabela, na tabela brasileira de aves e suínos, com glúten com 60% de proteína. Aí, nesse 60% de proteína, ele tem na matéria seca 91,2%, e a proteína bruta, né, como disse, 61,7%. Fatores antinutricionais do glúten. O glúten ele é rico em proteína e energia, mas também apresenta fatores antinutricionais que podem limitar o valor nutritivo das aves e suínos, como os inibidores de enzimas proteolíticas, que reduzem a digestão das proteínas, especialmente em aves jovens, fitatos, que é ácido fítico, que diminui a disponibilidade de minerais essenciais, fibras não digestíveis, como a celulose e a hemicelulose, que podem aumentar a viscosidade intestinal e reduzir a digestibilidade de energia. E micotoxinas, que afetam o crescimento, a imunidade e saúde intestinal, dependendo da qualidade do milho utilizado. E estratégias de mitigação, que é processamento térmico, uso de enzimas suplementares, como fitase ou carboidase, e atenção na qualidade, né, do grão e do armazenamento desse grão. Aqui podemos concluir que o germe e o glúten de milho são fontes nutritivas e econômicas para aves e suínos, fornecendo energia e proteína de qualidade, além de melhorar a palatabilidade e propriedades físicas das rações. É importante ajustar os níveis de aminoácidos essenciais e garantir controle de qualidade no processamento. O seu uso promove sustentabilidade, reduz custos e aproveita coprodutos agroindustriais, fortalecendo a eficiência, a competitividade e a responsabilidade ambiental na produção de rações. Agora eu vou falar um pouco sobre o artigo científico escolhido. O alimento escolhido foi o germe, e o artigo é: o uso do germe de milho desengordurado com e sem adição de um complexo enzimático em dieta para cães. O resumo do artigo. Objetivou-se avaliar o coeficiente de digestibilidade aparente dos nutrientes, a palatabilidade das dietas e as características fecais de cães alimentados com uma dieta controle e uma dieta contendo 20% de germe desengordurado, com e sem adição de complexos enzimáticos, amilase, chilanase, beta-glucanase e mananase. Para o experimento de digestibilidade das características fecais, foram utilizados 12 cães adultos, distribuídos em delineamento em blocos ao acaso, em esquema fatorial 2x2, 2x2, que é dieta vezes enzima. O segundo experimento avaliou a palatabilidade
por meio da primeira escolha e da razão de ingestão, da dieta concreta, vezes 20% do germe desengordurado, utilizando-se 16 cães. O teste de patabilidade contou com 3 dias consecutivos, totalizando 48 horas, totalizando 48 repetições. O artigo investigou, como eu disse, a utilização do germe de milho desengordurado em dietas para cães, com e sem a adição de um complexo enzimático, visando avaliar a digestibilidade dos nutrientes, as características fecais e a palatabilidade das dietas. Aqui eu trouxe uma tabela do artigo científico para estar mostrando para vocês o resultado. A tabela 4 do artigo. O experimento ele avaliou o coeficiente de digestibilidade aparente da matéria seca, da proteína bruta, da energia bruta e da energia metabolizável de cães adultos alimentados com a dieta controle e dietas contendo 20% de germe desengordurado. A dieta controle, que está aqui na tabela, que é o DC, ela é sem adição de germe e milho desengordurado, e o GD, que é a dieta experimental, que é o germe desengordurado, ele contendo 20% de germe de milho desengordurado. Cada dieta ela foi testada com e sem adição de enzimas exógenas, e os principais resultados dela é que os ingredientes da dieta controle vezes a dieta experimental, que a inclusão de germe desengordurado reduziu significativamente os coeficientes de digestibilidade da matéria seca, da energia bruta e da energia metabolizável, quando comparado com a dieta controle. Isso indica que o germe desengordurado tem menor valor nutricional disponível para os cães, mesmo sendo um subproduto comum na alimentação animal. Já o uso de enzimas, ela mostrou que a suplementação com enzimas melhorou a digestibilidade da matéria seca, da energia bruta e da energia metabolizada em ambas as dietas. Contudo, a melhora foi mais evidente na dieta controle, sugerindo que a eficácia enzimática pode ser limitada em dietas com alto teor de fibra ou componentes menos digestíveis, como o germe desengordurado. E também teve a interação entre as dietas e enzimas, na última linha, que é A vezes B. Teve como resultado, não houve interação significativa entre os fatores, porque o valor de P é maior que o limite de significância, que é 0,05, ou seja, o efeito de enzimas foi independente do tipo de dieta. Trouxe também a tabela 5 dos resultados, que é as características fecais de cães recebendo dieta controle de 20% de germe desengordurado com e sem adição de complexos enzimáticos. Aí na primeira linha da tabela tem as enzimas, o MSF%, que significa matéria seca das fezes, que indica a consistência das fezes, valores mais altos sugerem fezes mais firmes. O score, que é o score fecal, que avalia a avaliação da consistência das fezes em uma escala de 1 a 5, onde 3 a 4 indica fezes normais. PFMS, que é a produção de fezes por matéria seca, que é a quantidade de fezes produzidas ajustadas para a matéria seca. O pH, que é a acidez das fezes, que influencia a microbiota intestinal. O NH3, que é a amônia fecal, relacionada à degradação proteica intestinal. Valores altos podem indicar o excesso de proteína não digerida. E AS, que é umidade das fezes. Quanto mais alto, mais úmidas, influencia a textura e a consistência. Os resultados principais é a matéria seca, o MSF e o score fecal. As dietas com germe desengordurado tiveram fezes ligeiramente mais secas do que a dieta controle. O score fecal
ele permaneceu dentro da faixa normal, que é de 3,28 a 3,49, indicando consistência adequada das fezes, independente da inclusão de enzimas. O P, na coluna ali, PFMS, teve pequenas variações entre dietas, de 6,73 a 7,01, mostrando que a quantidade de fezes produzidas ela não foi significativamente alterada pela inclusão de germe desengordurado ou por enzimas. Já no pH fecal, que é valores próximos de neutros, que é 6,77 e 6,96, a adição de enzimas ou germe desengordurado não provocou alterações significativas no pH, sugerindo que a fermentação intestinal manteve-se estável. E na amônia fecal, teve pequenas diferenças, indicando que a degradação proteica intestinal não foi significativamente afetada. E na umidade das fezes, valores variaram de 0,625 a 0,697, mostrando que as fezes permaneceram dentro de um nível de umidade aceitável, sem sinais de diarreia ou constipação. Interpretação geral da tabela 4. A inclusão de germe de milho desengordurado na dieta de cães reduziu a digestibilidade dos nutrientes e o valor energético das rações. A adição de enzimas exógenas, ela contribuiu para melhorar a utilização dos nutrientes, porém os efeitos foram mais eficazes na dieta controle, e esses resultados indicam a necessidade de cautela ao utilizar subprodutos vegetais com menor digestibilidade em formulação comercial para cães, especialmente sem suporte enzimático adequado. Já na tabela 5, o germe de milho desengordurado ele aumentou ligeiramente a matéria seca das fezes, mas não alterou a consistência nem a saúde intestinal dos cães. A adição de enzimas não provocou mudança significativa nos parâmetros fecais, indicando que o germe desengordurado pode ser usado sem comprometer a digestão ou qualidade das fezes. Todos os valores permaneceram dentro dos limites considerados normais para cães, mostrando uma boa tolerância nas dietas. Resultados principais do artigo: digestibilidade dos nutrientes. A inclusão de 20% de germe desengordurado nas dietas resultou em menores coeficientes de digestibilidade aparente para a matéria seca, a energia bruta e a energia metabolizável. A adição do complexo enzimático melhorou esses valores, indicando que as enzimas podem auxiliar na digestão dos polissacarídeos não amiláceos presentes no germe desengordurado. Já nas características fecais, não foram observadas diferenças significativas nas características fecais dos cães, como o pH, concentração de amônia e ácidos graxos de cadeia curta, entre as dietas com ou sem germe desengordurado de enzimas. Já na palatabilidade, os cães eles demonstraram preferência pela dieta contendo 20% de germe desengordurado, tanto na escolha inicial quanto na razão de ingestão, sugerindo que o germe desengordurado é bem aceito pelos animais. Considerações finais. O estudo ele concluiu que o germe de milho desengordurado pode ser uma alternativa viável para substituir parte do milho em dieta para cães, desde que se considere a inclusão de um complexo enzimático para melhorar a digestibilidade dos nutrientes. Além disso, o germe de milho desengordurado apresentou uma boa aceitação pelos cães, o que é positivo para a formulação de ração.
Essas foram as referências que eu utilizei para realizar essa pesquisa. E é isso. Obrigada.